Bom, mas agora a gente vai entrar num outro mundo, no mundo misterioso das cavernas. Um assunto que desperta o interesse de crianças, jovens e adultos. A repórter Lúcia Soares foi conhecer a maior caverna paulista, a Caverna do Diabo, que fica na cidade de Eldorado, região sul do estado de São Paulo. Com um grupo de crianças, a Lúcia visitou um cenário exuberante, surpreendente e cheio de história. Embarque com a Hoje em Dia agora nessas profundezas da Caverna do Diabo, considerada uma das mais belas do Brasil. Saímos de São Paulo no final da tarde em direção à cidade de Eldorado, onde a Caverna do Diabo. Pela rodovia Regis Bittencourt, são 240 quilômetros de estrada até o local. Depois de umas 3 horas de viagem, a gente chegou à cidade de Eldorado, uma estância turística que tem cerca de 18 mil habitantes. A gente até avista o centro da cidade daqui de onde a gente está. Agora a gente vai se recolher, vai dormir, porque amanhã tem um grupo de 12 crianças esperando pela gente para conhecer a Caverna do Diabo. Então é isso. O dia claro revela a beleza da paisagem que a gente vê a caminho da caverna. A vegetação é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica. A região, o Vale do Ribeira, abrigou inúmeros quilombos e tem a maior concentração de cavernas do Brasil. A maior e mais famosa é a Caverna do Diabo. Nosso encontro, um grupo de crianças que vive em Eldorado. Algumas iam ver pela primeira vez a caverna, que foi fechada em fevereiro pelo IBAMA e só depois de 4 meses reaberta para visitação. A caverna foi reaberta ao público no dia 20 de junho, uma das normas é a seguinte: só pode entrar na caverna grupo de 12 pessoas a cada 20 minutos. Então a gente teve que fazer uma pequena divisão aqui com as crianças para dar o número certo. O que você sabe sobre essa caverna? Nada. Que o nome dela é Caverna do Diabo, porque aí diz a lenda que ouviam vozes e falaram que era o diabo, o chifridinho que tava falando. São várias lendas que tem sobre o nome Caverna do Diabo, né? E essa aí é uma das lendas que fala sobre o nome da caverna, né? E tem outras lendas também. O pessoal guardava as plantações dentro da caverna e os animais à noite reviravam tudo e eles achavam que eram os anjos do diabo que vinham buscar plantações para se alimentar. Será que é escuro? Deve ser, né? Tem morcego? Ai, não. Claro que tem. Não tem. Iluminado. É iluminado. Ansiosas em busca dessas respostas e acompanhadas de Carlos, o guia da visita, lá foram as crianças visitar a caverna. Todas de calça comprida e tênis. Chinelo e bermuda não entram. Essa é uma das normas que passaram a vigorar desde que reabriu. Logo na entrada, a gente ouve o barulhinho da água. É o Ribeirão das Ostras que corta a caverna. Aí pra dentro, quando a gente entra um pouquinho pra dentro, consegue ver algumas lambari que nasce torta ou nasce só com um olho só. Ele vai tentando, procurando achar uma maneira para estar evoluindo, para estar se adaptando no escuro. Cavernas como a do Diabo são ambientes muito úmidos. Isso se deve ao próprio processo de formação delas, de milhões e milhões de anos. Há milhões de anos atrás, tudo isso aqui era mar, né? Como a gente pode estar vendo, a gente está no meio de rocha calcárica. Rocha calcárica é de fundo de mar. O mar secou, aí formou um lago, o lago foi batendo na rocha, né? Então água mole e pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Foi batendo, conseguiu escada de um lado para o outro. A formação de uma caverna é como se a água fosse se infiltrando pelas fendas da rocha, até que um dia, após milhões de anos, as fendas se alargam, formando galerias. E o teto cede, dando origem aos salões, que são os grandes com muitos metros de altura. Desabamentos e erosões são fenômenos frequentes em cavernas, como aprenderam as crianças. Ali era tudo em pé. Aí tem uma erosão e caiu tudo. Pode ver que tá tudo caído assim, tá um monte de caverna. E formou ali, formou buracos ali e como ele flutuou aqui, ficou esse tipo de
Foguete. É foguete. Só depois que salões e galerias são abertos é que começam a se formar as estalactites. Tem origem com a água gotejando do teto. E as estalagmites. Nesse caso, a água vem do solo, como explica o monitor às crianças. Tit, teto. Mit, chão. Se a gente estivesse falando em grego, né? Então, é isso. Mas falando em português, está no teto e está no chão. A tradução disso é isso. Depois da lição, só resta ao grupo assimilar nomes tão difíceis. Estalactite. Quando é de cima é estalactite. Quando é embaixo é estalagmite. A rocha é a maior prova de que as cavernas são organismos vivos. Tocar uma dessas formações com a mão pode interromper um crescimento por muitos anos. Se eu chego aqui, eu tô vendo molhado, vou lá, ponho o dedo uma única vez, eu acabei atrapalhando o crescimento da formação em torno de 6 anos só de tocar o dedo. Por quê? A gente tem gordura. A gordura do corpo da pessoa interfere no processo de crescimento da formação. As crianças também testemunharam alguns absurdos cometidos no passado. A polêmica recente sobre a ação e que causou o fechamento da caverna diz respeito à iluminação. Hoje, com exceção das luzes das passarelas, a caverna do diabo está no escuro. Antigamente, os refletores estavam nas rochas. Luzes que emitem calor trazem junto musgos, uma vegetação incomum no ambiente. Agora, os responsáveis pela Caverna do Diabo têm um prazo para criar um novo projeto de iluminação. Nós já contratamos uma empresa especializada que vai nos apresentar um projeto de iluminação menos impactante ao ambiente da caverna, com a utilização de lâmpadas, né, que produzam menos calor possível, tá? Para que se evite, né, o aparecimento de vegetais. Uma das maiores atrações é fazer um exercício de imaginação e relacionar algumas com imagens familiares. Foi assim que enxergaram neste ponto uma garrafa de refrigerante caída. Esta outra formação lembra o perfil de um elefante, com a pata dianteira erguida. O elefante está em companhia do rinoceronte e de um minúsculo cavalo. Outra formação famosa é o Castelo da Cinderela. Como num conto de fadas, tem bruxa também, com aquele nariz bem característico. No final da visita, outra imagem assustadora, um mascarado, parecido com os de filme de terror. O que você achou da visita? Achei bem legal, assim, maravilhoso. Chegou que é muito interessante e mostra algumas coisas que se formaram através dos anos que ninguém viu. Crianças neste dia tiveram uma ideia de que as mudanças na natureza ocorrem numa escala de milhões de anos e que há algo de errado quando o homem provoca mudanças sem respeitar o relógio do planeta. Sem falar que cavernas, com morcego ou sem, sempre fascinaram a humanidade, nosso primeiro abrigo. Então, é bom respeitá-las. É impressionante como esse Brasil tem lugares incríveis que poucas pessoas conhecem, como a Caverna do Diabo, um belo para se fazer agora durante as férias escolares e também durante os finais de semana junto com a família. Obrigada, viu, Lúcia Soares?